Fala galera, bem-vindos ao canal da Congergs Polo E. Antes da gente começar, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que tá rolando por aqui. Agora tu já pode curtir o conteúdo. Olá, boa tarde, galera da Congergs, tudo certo? Bom, eu sou Stephanie e agora então começa o nosso Congergs Talk. Bom, eu, Carolina Renz e o Leonardo Gonçalves vamos estar conversando com vocês hoje sobre mediunidade, a influência moral dos médiuns e os escolhos da mediunidade. Eu tenho certeza que vocês irão amar este bate-papo. Então, para não perder tempo, já vamos dar início ao nosso Congergs Talks, certo? Bom, começo então com uma pergunta. Como que a mediunidade pode se manifestar na vida das pessoas? Bom, a gente sabe que a mediunidade ela pode se manifestar de diferentes formas, em diferentes lugares. Nós temos médiuns intuitivos, outrofalantes, videntes, audientes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, entre tantos outros. E lá, no livro dos médiuns, diz bem assim, que para que o espírito possa se comunicar, é preciso que haja, entre ele e o médium, relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Ou seja, entre o médium e o espírito, é preciso que haja uma conexão, uma sintonia que os una. E só à medida que essa faculdade vai se desenvolvendo, é que o médium adquire pouco a pouco essa aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Bom, mas também pode acontecer que aquele médium queira se comunicar com um espírito determinado. Porém, o mesmo pode não estar em condições de fazer essa comunicação, ou que não tem essa possibilidade, ou que nem tem essa permissão para acudir o chamado daquele que lhe é dirigido. Bom, então a gente tem que pensar que antes, de obter essas comunicações com tal e tal espírito, importa que o aspirante leve a sério o desenvolvimento da sua faculdade. E sempre faça então um apelo, que dirija-se sempre principalmente ao seu anjo guardião. Então, pensando nisso, surgiu, uma dúvida, um questionamento. E eu gostaria que a Carol respondesse esse para nós. Que é então, qual o principal desafio em relação à mediunidade? Qual seria esse principal desafio? Carol, tu poderia comentar um pouquinho para nós? Stephanie, olá pessoal. Então, nós temos vários desafios em relação à mediunidade, no sentido de que esse canal de comunicação, que é a mediunidade, está sujeito ao nosso uso, como todos os nossos demais meios de comunicação, seja com encarnados ou com desencarnados. Então, assim como nós temos o talento, ou a possibilidade de falarmos e podemos utilizar bem ou mal a nossa fala, tornando esse potencial um desafio, a mediunidade também tem essas características. Então, nós vamos encontrar nas obras básicas que um dos escolhos da mediunidade, dos principais, essa palavra do nosso codificador, é a obsessão e todas as possibilidades obsessivas no sentido de a obsessão simples, a subjugação ou a fascinação. E nós entendemos que, na verdade, isso está relacionado às nossas convivências, Mediunidade é convivência, é troca. E esse exercício, esse desafio de conviver, então, nos convoca à análise criteriosa dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então, a mediunidade, como potencializador de quem nós somos, vai, então, nos fazer um sinal, um alerta, vai acender o sinal amarelo para todas as nossas ações de egoísmo e de orgulho. Então, porque são esses, as nossas principais chagas,
que oportunizam na espiritualidade conexão para, então, esses escolhas da mediunidade. E o orgulho, ele é algo que nós temos que fazer uma atenção muito importante, porque a mediunidade, ela não é um presente no sentido de que nos faz especial, mas ela é um presente, sim, como grande oportunidade de serviço, de redenção, de ressignificarmos a nossa caminhada, nos doando. Então, dessa forma, nós precisamos estar muito alertas ao orgulho, e esse, sim, acho que talvez seja um desafio bem importante relacionado à nossa mediunidade e às muitas outras oportunidades que Deus nos colocou na nossa caminhada para fazermos o bem. Pensando nestes desafios que a Carol nos colocou e refletindo sobre eles, sabemos que é comum as pessoas terem medo da mediunidade e nem sempre querem ouvir falar sobre ela. Pensando nisso, me surgiu aqui uma dúvida. Será que o medo e outros aspectos, como por exemplo a falta de estudo, pode gerar um desequilíbrio na mediunidade? Léo, tu poderia comentar um pouquinho mais para nós sobre essa minha dúvida? Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você assistiu com o Jetstal, mas mais pela falta de estudo, às vezes, a falta de conhecimento sobre a mediunidade, às vezes nos causa medo. E isso não só dentro da mediunidade, como em outros aspectos, como, por exemplo, quando chegou a tecnologia. Muitas pessoas tinham medo da tecnologia, né? E entre outras coisas, como, por exemplo, o jornal, há muito tempo atrás. Mas a mediunidade, pela falta de estudo, às vezes a gente, como disse a Carol, a gente pode conseguir não só ter medo, mas também ter outras coisas como a obsessão. Às vezes, pela falta de eu me conhecer também, nos traz, vamos dizer assim, coisas que não aconteciam comigo, mas também, vamos dizer assim, a partir do momento acontece, eu não dou bola, porque eu não tinha conhecimento sobre isso. Então é necessário a gente, com certeza, estudar, né? E não ficar, como diz o pessoal, né? Não achar que o momento que acabou o grupo de estudos, acabou, eu não preciso mais estudar. E sim continuar, porque existe novos aspectos, novos pensamentos, vamos dizer assim, que traz as obras básicas lá, mas com outro modo de ver, outro modo de colocar as mesmas palavras. Então, é interessante a gente estar sempre buscando, para não vir essa falta de estudo, não vir esse medo, né, que a gente, daqui a pouco, vai causar outros problemas. Eu, até, família, assim, o tio meu teve uma mediunidade, e aí, pelo fato do medo, falta de, talvez, conhecimento, ele acabou tendo uma doença. E aí, ele nunca mais conseguiu ser como ele era antes. Então, esses cuidados a gente tem que ter, para não que isso não, além de não causar o medo, não causa também outros problemas de saúde. Então, era isso. Inclusive, bem interessante, Leonardo. Eu fiquei pensando quando a Stephanie te fez a pergunta sobre a falta de conhecimento, né? O meu desenvolvimento da mediunidade, na verdade, eu tive episódios mediúnicos desde a infância, né? E na juventude, família espírita, né? Já sinalizando o compromisso com essa tarefa. E quando, em desenvolvimento da mediunidade, o livro dos médiuns virou o livro de cabeceira, e é uma sugestão importante, né? E eu sentia, às vezes, medo de ler o livro dos médiuns antes de dormir, porque a gente está lendo as descrições sobre a mediunidade de vidência, né, ou a clarividência, e a gente fica com a sensação de que vai ver, ainda mais quando a gente já teve situações em que a gente viu, né. E aí eu lembro de conversar uma vez com a nossa amiga Maria Elizabeth Barbieri, que era a nossa orientadora do grupo mediúnico, né, facilitadora do MEP, Estudo e Prática da Mediunidade, e de dizer que que eu sentia medo de ler o livro dos médiuns antes de dormir, e a resposta dela, assim, foi: isso é falta de conhecimento. E é uma resposta muito legal, assim, porque é claro que ninguém quer ouvir isso, ainda mais quando a gente está justamente se dedicando e buscando, e, na verdade, a gente nunca vai estar realmente com conhecimento completo, né, fontes seguras e excelentes da nossa doutrina,
para nos orientar a mediunidade, né? Ivone do Amaral Pereira, Manuel Filomeno de Miranda, uma sequência de obras, Hermine Miranda, importantes. E, na época, apesar de não ter gostado da resposta, a gente sentiu um alívio de que realmente a gente tem um contexto de proteção e de apoio, de cuidado da espiritualidade, que nos fazem ter a certeza de dizer aos amigos, né, assim como o Leonardo já disse, que o medo, ele vem da nossa falta de conhecimento, de que nós não estamos desprotegidos, de que toda a nossa condição de desenvolvimento da faculdade mediúnica está orientada carinhosamente por quem quer que nós estejamos bem e fazendo o nosso melhor. Então, quando a gente realmente compreende isso, mas compreende com o coração, a leitura fica mais tranquila e a gente vai buscando esse conhecimento que o Leonardo já disse que é indispensável para a vivência feliz da nossa faculdade mediúnica. E uma coisa que agora eu lembrei também é que uma coisa que a gente também tem que destacar que a mediunidade não vem ao acaso, porque o acaso obviamente não existe, e que isso vem lá antes da nossa encarnação, no nosso planejamento. Isso já está lá que a gente vai vir com essa mediunidade. E a partir do momento que tu começa a estudar e tu começa a compreender o espiritismo e as outras coisas da vida, isso fica mais destacado na gente. E não só tanto as mediunidades mais ostensivas, como as menos ostensivas, vamos dizer assim, aquelas que a gente que não são tão amostradas, vamos dizer assim, né? E até muitos comentam, né, nessa parte da mediunidade, já tem mediunidade, mas tu enxerga espírito? Não, né? E não quer dizer que tu precisa se enxergar espíritos para ser médium. Pode, dependendo da tua programação, vir com uma missão totalmente diferente. Não tem nada a ver a intenção de enxergar espíritos ou se comunicar com espíritos. Muito importante isso que vocês colocaram, né, para nós. E pensando então sobre isso e sobre essa responsabilidade que o médium tem, né? Será que o médium, então, ele pode usar a sua mediunidade quando ele quer e para qualquer fim? Bom, lá no livro dos médiuns, no item 217 a 220, eles comentam um pouquinho sobre isso. E eu vou compartilhar isso com vocês. Que é assim, eles colocam que uma vez desenvolvida essa faculdade, é essencial que o médium ele não abuse dela. E devemos sempre lembrar que essa faculdade ela foi nos dada para um bem e não para uma satisfação ou só para uma simples curiosidade, né? E convém lembrar que a gente deve usar dela só em ocasiões oportunas e não a todo momento, não estando os espíritos a dispor a toda hora. E no item 220 diz que a faculdade mediúnica ela está sim sujeita a intermitências e a suspensões temporárias. E aí nesse item tem uma pergunta, né, que diz assim: podem os médiuns perder a faculdade que possuem? E os espíritos respondem que isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade. Mas também muitas vezes apenas se verifica essa interrupção sendo passageira, né, que cessa com a causa que a produziu. Ou seja, né, no momento que eu parei de abusar dela, ela pode, né, voltar essa mediunidade. E aí tem a terceira pergunta que eu vou ler para vocês também, que diz que o que é o que pode causar, né, o abandono de um médium por parte dos espíritos? E a resposta que os espíritos deram foi que o que mais influi para que procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz de sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela ele se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos, né? Os fatos produzidos por os espíritos. E eles colocam que este dom, né, é um dom concedido por Deus ao médium, mas não para o seu deleite, e muito menos para uma satisfação de suas ambições, mas sim para fim da sua melhora. E é para sua melhora, né,
que lhe é concedido para conhecimento dos homens sobre a verdade. Se o espírito verifica que o médium não está mais correspondendo às suas vistas e já não aproveita mais estas instruções, nem todos os conselhos que lhe são dados, ele se afasta e vai em busca de um protegido mais digno. Isso tudo está lá, no Livro dos Médiuns, do item 217 ao 220. Bom, então agora que nós já conseguimos compreender um pouquinho mais sobre essa comunicação e sobre a mediunidade, sobre as nossas responsabilidades como médium, os desafios, um pouquinho mais sobre os medos e sobre a importância de se manter em estudo contínuo e procurar ter sempre bons pensamentos e de estarmos sintonizados no bem, eu gostaria que a Carol falasse mais um pouquinho para nós sobre qual a influência do médium na comunicação mediúnica e se um bom médium nunca interfere nessa comunicação. Stephanie, eu acho que esse assunto é muito importante, né? Assim como a pergunta que tu vinha falando, se o médium pode usar a mediunidade quando quer. Poder a gente pode, né? A questão é se deve, né? E em relação à nossa influência na comunicação, a gente costuma confundir a faculdade, o potencial da faculdade em termos fenomênicos e a nossa dedicação e a nossa renúncia, entrega, passividade como instrumento comunicativo. Então, nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, até para ser mais preciso, né, lá na questão 226, no item 226, o Livro dos Médiuns não tem questões como o Livro dos Espíritos, mas o meu item favorito, meu capítulo favorito tem, que é esse que nós estamos conversando hoje, que é o capítulo 20 da influência moral do médium, que, para falar sobre a influência moral do médium, o codificador escolheu, então, apresentar perguntas e respostas que os nossos, os espíritos responsáveis, então, pela obra, vão nos apresentando. E a primeira pergunta é justamente se o desenvolvimento da mediunidade, se ele guarda relação com a nossa moral. E a resposta é que não. Isso significa que nós podemos ter médiums com grande... porque a mediunidade é uma capacidade orgânica. Então, eu posso ter condições de produzir um fenômeno de grande impacto, e ainda fazer um mau uso dessa comunicação, desse instrumento. Assim como a gente já vinha conversando, né? É um instrumento, uma ferramenta que não necessariamente está relacionada com o uso que eu venho fazendo. E, inclusive, isso que a Stephanie comentou, de que a nossa faculdade pode ser interrompida, a gente não pode se basear nisso para medir ou para avaliar. Enquanto eu tenho, é porque está tudo bem. Porque a gente sabe que nós também temos o livre-arbítrio. Então, não necessariamente, imediatamente, a faculdade vai ser interrompida, né? Os espíritos vão nos deixar à mercê das nossas escolhas, né? Como a criação divina está instituída. Então, é bem importante a gente separar isso, né? Então, dentro disso, eu como médium, em geral, a gente se preocupa em fazer, né, em escrever, em falar, né, em descrever, e todas aquelas características que a Stephanie comentou, o Leonardo até pontuou, né, a mediunidade não é uma só, né, existem médiums, né, Kardec estudou médiums, e a gente vai, cada um de nós ter desenvolvido a seu tempo aquilo que nos cabe para o trabalho. E aí, dentro dessas características, o nosso cuidado deve ser de sermos bons instrumentos, independente do tamanho do fenômeno, né, da quantidade, da forma como está se manifestando. E o que é sermos bons instrumentos? Aí vem aquilo de sintonia, que a Stephanie conversou lá no comecinho dessa nossa conversa, né? Então, se eu me afinizo aos estudos, à dedicação, se eu mesmo nas minhas rebeldias tenho a tendência a me pacificar com o resultado das construções coletivas, mesmo que eu discorde, eu estou me afinizando àqueles que querem me orientar para essas construções do alto. Então, dentro disso, essa é a nossa influência, isso é muito importante a gente atentar, e a gente sempre vai interferir um pouco nas comunicações, sim. A gente gosta daquela metáfora, né, do caninho,
que a gente tem uma corzinha, né? O nosso caninho tem um amarelinho que é nosso, né? E a espiritualidade vai fluir um verde, né? Às vezes, esse verde fica tão amarelado, desculpa, vai fluir um azul, né? E às vezes vai sair um verde tão amarelado que o nosso fenômeno, como se diz, é quase anímico. E dentro disso não vamos entrar naquela mistificação do animismo, né? Para que seja mais um monstro a nos assustar, né? O fenômeno anímico é parte do fenômeno mediúnico, é o nosso componente, né? De almas, espíritos encarnados. Mas quanto mais eu estiver sensibilizada e afinizada com os espíritos superiores, elevados, mesmo ao apresentar, ao servir junto àqueles que necessitam, né? Nas comunicações psicofônicas de resgate, de apoio, eu estou oferecendo um instrumento mais limpo. E, portanto, aquele azulzinho vai vir só esverdeadinho, né? Então, esse é o nosso esforço de oferecermos o melhor instrumento mais pacificado, né? E esse é um exercício para a vida. A mediunidade, ela acontece na nossa vida inteira, não só nos momentos de trabalho mediúnico. Na reunião mediúnica a gente usa a expressão mesa, mas a mesa não tem nenhuma propriedade mediúnica, né? Já tivemos as mesas girantes, né? As reuniões mediúnicas são uma oportunidade de serviço importante que nos organiza, que nos afiniza a espiritualidade superior, mas em tempos de pandemia estamos aqui educando os nossos corações para seguirmos servindo durante o sono, de acordo com o desejo da espiritualidade superior, e para seguirmos harmonizados na nossa vida, para que todas as nossas trocas sejam essas oportunidades, né, de comunicações, né, e de apoio entre a espiritualidade e nós. Fazendo uma complementação, assim, essa parte de vibração, né, é tipo que nem a gente com o nosso mentor. A partir do momento que a gente não está num momento bom, nós se afastamos dele. Mas não necessariamente ele nos largou, ele está ali, né? Está ali rodeando. No momento que eu conseguir voltar e voltar à vibração, então aí a gente vai voltar a ter um contato com ele. Não que nós não perdemos, mas sim está mais distante. É tipo que nem eu vi um vídeo uma vez de um barbeiro cortando o cabelo, e aí ele comenta assim, né, que aí o cara chegou, teve um moço que chegou com cabelo grande, né? E aí ele disse assim, como é que funciona essa parte, assim, de nós estarmos conectados com Deus, né? E esse exemplo, ele disse, tu tá vendo aquele cara que tá cortando o cabelo? Por enquanto ele tá em contato com Deus, vamos dizer assim. Vamos supor que o barbeiro fosse Deus. Então ele estaria em contato com Deus. A partir do momento que ele sair dali e ir para longe, depois, em certo tempo, ele pode voltar aqui e ter esse mesmo contato, né? E uma coisa que também eu gostaria de dizer, até para a gente desmistificar um pouco da evocação, né? Que a gente acha que nas mesas mediúnicas o contato é de cá para lá, e ao contrário, né? É de espírito e para perispírito. Por causa o espírito que está vindo, ele entra em contato com a gente, não a gente com ele. É como uma amiga diz, né? É aquele telefone que a gente não paga a conta e aí ele fica só recebendo, né? Ele não dá a ligação, ele só recebe a ligação. Então seria basicamente isso. Mas entrando na ideia do que a Stephanie comentou, eu até fui me lembrando, pegando os livros ali, que a mediunidade, para mim, ela se verifica em duas parábolas, vamos dizer assim, a dos talentos e a da parábola da figueira. Por que das duas? Porque a dos talentos, como diz, cada um ganhou um certo tanto de talento, né? E alguns trabalharam, né, e ganharam mais. E um enterrou o talento, né? E aí vai da gente. A gente trabalhar mais, a gente vai conseguir mais mediunidades ou aflorar mais mediunidades. Se a gente não trabalhar e ficar na zona de conforto, talvez a gente só fique com essa mediunidade, ou pelo fato de a gente não trabalhar mais, essa mediunidade saia de nós e vá para outra pessoa que está no caminho, né? E outra coisa que eu queria comentar também, que a mediunidade também vai das leis de trabalho, né?
que aquele todo trabalho útil é considerado como um trabalho, como diz no livro dos Espíritos. Então, acho que era isso. Sabe que esse nosso bate-papo está sendo super esclarecedor. Mas que pensando em tudo isso que vocês estão colocando, me surgiu uma outra dúvida. O que nós podemos dizer para ajudar os jovens que estão passando por um problema mediúnico, por exemplo? Léo, será que tu poderia responder isso para nós? Sim, a gente pode voltar também lá quando eu comentei sobre conhecimento, né, sobre autoconhecimento, que é muito importante, porque a partir do momento que eu auto me conheço, vamos dizer assim, ou tento me autoconhecer, eu sei o que precisa eu melhorar ou não, né? E a partir do momento que eu começo a me refletir, eu consigo ver o que eu consigo, o que está acontecendo de diferente comigo, né? Que são as mediunidades, vamos dizer assim. Daqui a pouco eu tenho um arrepio que eu nunca tive antes, por exemplo. Os sonhos acabam acontecendo, que às vezes acontece, né? Da gente sonhar e acontecer, é uma mediunidade. Daqui a pouco a gente se sente de outra forma, né? E tudo vai isso da gente se autoconhecer. Mas o importante disso tudo é a gente também conversar com uma pessoa que também tem essa noção de que é mediunidade. Como, por exemplo, o evangelizador, alguém da família que já estudou a mediunidade, porque às vezes a gente não tem esse contato, vamos dizer assim, né? Não tem esse contato próximo. Às vezes a família ela não é espírita, como no meu caso. A minha família, por exemplo, ela não é espírita. O único que sou mais ou menos espírita, né? Porque espírita a gente não é realmente. A gente está tentando ser um, vamos dizer assim. E sou eu. E às vezes eu sinto coisas que eles não sentem. Pelo fato de talvez eles não ser espírita ou não estar na mesma ideia que eu. E aí, o que eu comecei a fazer? É constar as pessoas que já estudaram sobre isso. Como o meu evangelizador, alguém do meu centro espírita, que tenha esse contato e que tenha, por exemplo, a ideia do que eu passei. Que às vezes o que eu já passei, uma outra pessoa pode ter passado, alguém ou outra pessoa que é do vínculo também que já passou e pode ajudar. Então é importante, né, a gente ter esse contato e não ficar só para a gente, porque daqui a pouquinho a gente desencandeia outras coisas, né? Não no sentido ruim, entre aspas, né, que é a obsessão. Da gente ficar tão aflito, da gente ter aquilo ali e aí daqui a pouco a gente não comenta com ninguém e aquilo flora cada vez mais. E aí nos traz o medo, nos traz desequilíbrio, nos traz outras coisas que não são tão boas e que podem nos desequilibrar. E aí daqui a pouquinho tem um amigo meu, daqui a pouquinho eu tô lá no espírita, lá no hospital espírita, trabalhando para ver o que eu tô sentindo. Então é interessante isso, da gente se auto-refletir e da gente buscar pessoas que estão próximas a nós. Bem importante isso, né, Leonardo? A gente desmistificar a mediunidade, né? Ela é natural, como nós somos espíritos, como todos os demais princípios da doutrina, e que a gente se esforça para viver e entender com naturalidade, né? Então, todos nós estamos nessa caminhada nos esforçando. Essa é a definição de espírita, né? Aquele que se esforça por vencer as suas más inclinações. Então, dentro disso, somos espíritas. O Leonardo é super espírita e a família dele se esforça, mas ainda não está nessa caminhada, com essa busca dentro da doutrina, né? Mas certamente está fazendo a busca em outras, no seu entendimento. E que importante isso, né? A gente se comunicar, esses recursos que a gente tem agora de falarmos sobre a mediunidade, para que a gente possa encontrar referencial seguro para tirarmos as nossas dúvidas, para nos ajudarmos a nós, aos nossos amigos e a todos aqueles que estejam caminhando e compreendendo esse belo desafio da vivência da mediunidade com Jesus. E um livro também, que até o meu evangelizador, ele comenta muito sobre a mediunidade, é aquele Diretriz de Segurança, né, do Raul Teixeira e do Divaldo Franco, que ele comenta todas as diretrizes de segurança que a gente tem nesses momentos
de desequilíbrio, ou algum momento que a gente não saiba o que a gente pode ter tido, vamos dizer assim. E aí ele comenta sobre várias coisas da mediunidade, desses processos obsessivos e outras coisas mais. Bah, gente, agora eu compreendi um pouco mais sobre a mediunidade e sobre as influências moral dos médiuns e dos escolhos da mediunidade. Muito obrigada, né, por esse nosso momento, por esse nosso bate-papo aqui no Congergs Talk. E eu agradeço então aos nossos convidados, a Carolina Reis e ao Leonardo Gonçalves, e a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Um grande beijo e um super abraço e um até logo. Tchau, tchau!